Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 14 ao 17. Acharam? Romanos 8. A carta de Paulo a Romanos, a gente pode considerar como o filé mignon de toda a Bíblia. Você lê Romanos e entender, compreender o que Paulo quis escrever ali a respeito do Evangelho de Cristo, o teu caminho vai estar bem aplanado para a tua jornada de fé. Amém? E eu dei uma pensada aqui no capítulo 8, versículo 14 ao 17, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, o quê? Atemorizados, cheios de medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, letra maiúscula, então, é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito do Senhor. Testifica, ou seja, testemunha dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nessa noite de quarta, obrigado pela oportunidade e o privilégio imenso de estarmos aqui para entender que somos verdadeiramente filhos de Deus. E hoje nós queremos mergulhar em águas mais profundas sobre o espírito de adoção. Um presente de Deus que redefine a nossa identidade e o nosso relacionamento, não apenas com o nosso Criador, mas com o nosso Pai, com aquele que nos gerou no Espírito. Por isso, Senhor, traz, Espírito Santo de Deus, a compreensão, a clareza, o entendimento, a revelação da nossa nova identidade em Cristo Jesus, e que o nosso relacionamento, a nossa intimidade, possam se desenvolver e se aperfeiçoar, para desfrutarmos de fato e de verdade, de toda a herança do nosso Deus e o nosso Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, usa a minha vida, que eu seja apenas um instrumento, para trazer a mensagem do reino dos céus para a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas que aqui vieram nessa noite. E que o Pai seja glorificado, que o Filho seja exaltado e que o Espírito Santo seja adorado neste lugar, nesse momento. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Falamos em alguns momentos dos nossos cultos que a pessoa mais incompreendida na igreja é o próprio Espírito Santo de Deus.
As pessoas, por não conhecerem, não compreenderem, acabam não se relacionando como deveriam com o próprio Espírito de Deus. Paulo, na sua carta aos Coríntios, num capítulo ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Muitas vezes nós compreendemos o amor de Deus, estamos fluindo na graça de Jesus, mas não temos esse relacionamento e essa comunhão que deveríamos ter com o Espírito Santo. E quando que nós, de fato e de verdade, recebemos o Espírito Santo? Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito não morava na nossa vida. Ele era derramado uma porção aonde as pessoas tinham um ministério específico, seja para profetizar, seja para trabalhar, seja para fazer algo da parte de Deus, mas depois o Espírito retornava para o Pai. Mas o Senhor Jesus, quando trouxe a nova estação e um novo tempo para a igreja, ele disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não poderei enviar um outro Consolador. Ele sim vai habitar e estar com vocês todos os dias, e ele vos fará lembrar tudo que eu tenho dito para vocês da parte do Pai. Então, hoje, para nós que somos a igreja de Cristo, que estamos debaixo da nova aliança do Senhor, e pelo preço que ele pagou na cruz, pelo seu sangue para nós, quando nós cremos em Jesus, como ele disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, como assim nascer de novo? Eu já estou velho. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Minha mãe já morreu. Como é que eu vou nascer de novo? E o que Jesus disse para ele? Uma coisa é você nascer da sua mãe, algo biológico. Outra coisa é você nascer do Espírito. Para entrar no reino é necessário nascer no Espírito. E quando nós cremos em Jesus e o que ele fez por nós naquela cruz, o Espírito passa a habitar em nós. E aí, quando ele ressuscita depois do domingo, no domingo, ele fica ainda um período de 40 dias andando e aparecendo para os discípulos, e um pouco antes de Jesus subir, ele disse para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito vem habitar em nós. Agora, quando somos revestidos do poder desse Espírito, o Espírito vem sobre nós. Em nós e sobre nós. Falamos domingo sobre os dons e os frutos. Os dons do Espírito é o poder sobre nós, que vai edificar a vida da igreja. Dom de língua, interpretação, profecia, dom de fé, cura, milagre, maravilha, visão e por aí vai. Isso vai edificar a fé do povo. Agora, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós, é o Espírito em nós. Então nós temos que ter esse equilíbrio de saber viver, conviver e experimentar o caráter, mas também o poder. Tem gente que tem carisma. Você já viu uma pessoa carismática? É legal, não é?
mas às vezes ela não tem caráter. Ah, mas como é que pode Deus usar uma pessoa que não tem caráter, pastor? Ele usa para edificar a igreja. Lembra quando ele disse assim lá em Mateus? Naquele dia muitos vão chegar e dizer, mas eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz tanta coisa em teu nome. Jesus, mas eu não te conheço. Eu queria me relacionar com você, mas você não quis. Você só queria o poder. Você só queria os dons. Você queria a glória para você, você queria ser vaidoso. Eu não te conheço. Agora, uma coisa é a gente ter caráter. Os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5. Então Deus quer que a gente flua no caráter de Cristo e no poder de Cristo. Atos diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para fazer o bem a todos e destruir as obras do diabo. Então, é esse poder, é essa unção, é essa manifestação que Deus quer que nós estejamos vivendo também nos dias de hoje. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo, gente. Vou repetir. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Então, olha a importância, olha a necessidade que eu e você temos de nos relacionar, temos comunhão, intimidade com o Espírito de Deus. Ele quer ser o teu melhor amigo, o teu melhor professor. Você falou com ele hoje? Pouquinho, pastor. Sou tímido. Eu não... Ele quer que você se relacione com ele. E ele é a única certeza e garantia que você está salvo. Você sabia disso? Se você ainda não tem a certeza da tua salvação, o Espírito Santo quer te dar essa certeza. Porque nós temos a tendência de olhar para a gente, né? A nossa performance. Não, hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, hoje eu fui no culto, eu até dei oferta. Nossa, Deus deve estar soltando foguete, porque hoje eu fui uma benção. Deus nunca vai olhar para a tua performance. Ele sempre vai olhar para Jesus na tua vida. Então, independente se você está fazendo as coisas certas ou erradas, Deus vai olhar para Jesus que está na sua vida. Eu sei que isso nos humilha, mas é a verdade. Amém? E nós aqui na Ohana, nós somos buscadores da verdade. E olha que coisa clara que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Luizinho, bota para nós na tela, Luizinho. Tem um Luiz Cláudio, que é o carioca, e tem um Luiz Felipe, que é o paulista. Tu nasceu em São Paulo? Acharam? 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também fez o quê? Nos selou e nos deu o quê? O penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, indicando assim o primeiro pagamento, ou como um depósito, ou melhor, um sinal da compra com um compromisso solene
que nós somos de Deus. O Espírito é o sinal e o penhor daquilo que nós teremos no futuro. Só que Deus nos deu um gostinho no presente. Não sei se você está me entendendo. Entenderam? Não? Quem já penhorou joia na caixa? Minha mãe de vez em quando deixava uma joinha lá na caixa econômica. O que era? A garantia. Entendeu? Deus disse, eu vou deixar em vocês penhorado. Só que eu não vou tirar de vocês. Meu Espírito. Essa é a certeza que vocês estão salvos. Eu estou dando um briefing no presente daquilo que vocês vão viver na eternidade. Então, como é que eu, cheio do Espírito, vou ter medo de Deus? Ou vou ter dúvida que eu estou salvo? Não tem como. Ele nos dá convicção, Ele nos dá certeza, Ele nos dá fé. Lembra que um dos frutos do Espírito é a fé? Sim ou não? Então, mas eu tenho feito tanta coisa errada, eu acho que eu perdi a minha salvação. Não. Não crê em Jesus? Só falta criar vergonha na cara. Mas a tua salvação está aí, tu não vai perder ela. Porque tu confia no que Jesus fez por você na cruz. Ou você acha que você vai ser salvo porque tu é bonzinho? Paga o IPTU e o PVA todo ano. Está faltando pegar o meu seguro que vence dia 30 ainda. O Espírito Santo não me deixa esquecer. Ou nós somos salvos pelo preço que foi pago pelo sangue de Jesus na cruz. Esse foi o pagamento. Ou seja, por isso que nós hoje somos propriedade exclusiva de Deus. Diga para a pessoa que está do teu ladinho, rapaz, mas tu é muito importante para Deus. Tu não é fraco, não. Se você tivesse ideia do quão valioso você é para Deus, é por isso que o diabo quer que você se sinta o cocô do cavalo do bandido. O diabo quer que você se sinta uma pessoa imprestável. Às vezes você não quer nem se olhar no espelho, né? Porque você se acha tão imprestável. Você tem que olhar para o espelho e dizer, como eu sou bonito, sou filho de Deus, amado, abençoado. O Espírito dele habita a minha vida. Raca, laba, chore, canta, rabalabaladas. Tu ia ser muito mais feliz. Tua vida ia ser muito mais leve. Tu ia ver muito mais em paz. Por isso que Paulo fala em Efésios 5,18, não encham a cara, mas se encham do Espírito Santo. Voltando para o texto base lá de Romanos 8, do 14 ao 17. Todos que são guiados, direcionados, movidos pelo Espírito, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção. Antes de a gente conhecer a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador, nós éramos escravos, não só do pecado e do erro, mas também das leis e da condenação.
O texto nos diz que nós não recebemos o espírito de escravidão. Isso significa que não precisamos mais viver com medo de sermos rejeitados por Deus. Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, nos comprou de volta e nos ofereceu um novo status: filhos adotados. A adoção bíblica é um processo legal e profundo que conferia todos os direitos e privilégios de um filho nascido. A mesma herança. Quem adota uma criança faz distinção do que nasceu da barriga? Sim ou não? Eu já vi casos que eu falei, não, mas não pode. Não é teu filho. Não, a fisionomia parecida. Eu falei, mas não é teu filho. Não insisti para não ser, né, dar uma bola fora. Mas a semelhança, porque adotou desde pequenininho. A mãe não pôde cuidar e tal, ele adotou o filho e a irmãzinha. Cresceram juntos. Inclusive lá da armação, tu sabe quem? Ele fica pensando, quem é? Porque é filho, é filha. Ah, é adotado. O amor é igual. E quando somos adotados, é a gente que escolhe a paternidade ou é o pai que nos escolhe? Quando alguém vai lá no orfanato, vai lá numa casa lá. Ai, você vai ser meu pai, eu te escolhi. É assim que funciona? Não é o pai e a mãe. Ai, pai está me chamando. Nossa, essa. Filho amado, tudo que é meu vai ser, agora é seu. É assim ou não é? É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos adotou. Por isso que tu não é fraco, não. Você precisa entender isso hoje. O espírito de adoção precisa estar na tua vida, não mais da escravidão. Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao quê? Rudimentos do mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui com rudimentos do mundo? Leia-se as leis de Moisés. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, escravos, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, quem? O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Se você soubesse a herança que você tem. Um dos grandes pregadores, você já deve ter ouvido falar dele, Charles Spurgeon,
ele conta uma história de uma membro da igreja dele, uma senhorinha que servia uma família muito rica lá do Reino Unido, e a esposa, o pessoal da casa amava muito essa senhora, né, que trabalhou anos para ela, e a dona veio a falecer e deixou parte da herança para ela, uma escritura. Ela achou que era uma carta e botou num quadrinho bonitinho lá na casinha humilde dela. E aí essa senhorinha veio a ficar doente e o pastor foi lá visitar ela. E aí ele chamou a atenção um quadrinho, né? E aí ele pegou e viu que era uma escritura. Se a senhora sabe que isso aqui significa, assim, uma carta que a minha senhora deixou, minha patroa. Falou, não, isso aqui é uma herança. Era uma grana violenta. Se ela soubesse, não estava passando necessidade. Estava lá, penduradinho no quartinho humilde dela. E a senhorinha doente, passando necessidade. Não tinha nem ideia da herança que estava dentro da casa dela. Aí o pessoal da igreja ajudou, né? Fez todo o trâmite lá para ela poder receber a herança dela. Se você soubesse a herança que você tem da parte de Deus, quando tu abrisse o olho hoje de manhã, tu ia dar um pulo da cama. Eu só não vou dar um pulo e berra aqui porque a pequena está dormindo ali, senão eu ia dar um pulo, ia dar um berro aqui agora. A casa que eu moro, na beira da praia, lá na Armação, pastor, hein? Um dia eu também vou ter essa vida mansa aí. Pastor ganha bem, né? Mas a casa que eu moro não é minha. É do meu pai. Mas ele está vivo, pastor, não mata ele. Mas eu estou desfrutando e usufruindo de um bem que é do meu pai. É herança. Até hoje a conta de luz está no nome dele. Mas quem paga sou eu, tá? Mas está lá no CPF dele. Porque a casa é do pai. Mas quem vive lá, o filho. E Deus está dizendo que nós somos herdeiro dele. E co-herdeiro com Jesus. Ou seja, tudo que é de Deus, tudo que é do Senhor Jesus é nosso, é nossa herança. Onde é que nós vamos atentar para isso, gente? A palavra Abba, você pode procurar aí em todo o Antigo Testamento, não é citado. Só no Novo. E olha que é uma palavra no aramaico, ou seja, mais antigo ainda. E quando Jesus se referia a Deus, ele sempre falava Abba, e o pessoal ficava escandalizado. Você, como assim está chamando Deus de pai? Quer dizer que tu é filho de Deus? Tu é Deus, então? Os fariseus ficavam doidos com Jesus. Mas toda vez que Jesus chamava Deus de Abba, que significa paizinho, o meu pai querido, o meu pai amado. E Paulo está dizendo que nós podemos clamar a Deus como Abba, na mesma intimidade, no mesmo relacionamento que Jesus tem com o Pai. Isso é tão poderoso que a única vez que Jesus não chamou Deus de Abba foi lá na cruz. Porque ele estava levando os nossos pecados. E aí ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Que também era em aramaico. Deus meu, por que me abandonaste?
Porque Jesus estava com os nossos pecados. E se Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justiça. Então, assim como Cristo é, pela fé nós somos nele. Lembra quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão? Quando ele saiu da água, veio o Espírito Santo sobre ele. E uma voz do céu do Pai que disse o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito de Deus levou ele para o deserto, para vencer os 40 dias que o povo hebreu foi derrotado lá na terra prometida, que não creu. E aí ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Mas a primeira coisa que o diabo veio foi fazer o quê? Tentar e provar a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, estás com fome, né? 40 dias sem comer, tadinho, tá até magrinho, estimado. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, diz a palavra, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus tentou Jesus na identidade dele, tu acha que não vai tentar a gente? Tem certeza que tu é filho de Deus? Tem certeza, Pri, que tu é filha amada? Será? Tu? Te conheço de outros carnavais. Eu não sou. Aí ele vai querer que você pegue atalho, porque querer transformar pedra em pão é querer pegar atalho. Mas depois que Jesus venceu a tentação de Satanás, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Só croissant, misto quente com ovo, tomatinho, ou um cafezinho, gourmet top. Né, Fábio? Como é que é o nome da marca do café? Café e Co. Ó, esse é o nome do café fera. Tem que botar lá na agência. A consequência mais íntima do espírito de adoção é a capacidade que nós temos de chamar Deus de Abba, papai. Expressar intimidade e confiança profunda no amor e na bondade de Deus para com as nossas vidas, assim como uma criança que tem com o seu pai. Esse clamor não é apenas uma palavra, mas um gemido do nosso espírito, uma expressão interna de que fomos reconciliados com Deus e que agora nós o vemos como nosso Pai amoroso, protetor e provedor. É a segurança de que nós somos amados incondicionalmente. Dependente se meu dia foi bom, se foi ruim, se eu fiz tudo certo, se eu acabei pisando na bola, o amor de Deus por mim não vai mudar. Amém? Em nome de Jesus. E o texto ainda vai dizer, lá de Romanos, que nós estamos meditando, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que a gente vai saber, pastor, se realmente a gente já é filho de Deus? Não é um sentimento, não é algo que a gente acredita intelectualmente. É um testemunho interno, é uma convicção profunda plantada no nosso ser, ou seja, no nosso próprio espírito, pelo Espírito Santo. Ele confirma no nosso coração que nós somos de Deus, e que nós somos amados e que Ele cuida de nós. Essa certeza nos liberta do medo, das dúvidas e da insegurança sobre a nossa própria salvação. Amém? Uma vez que eu estava conversando com a pessoa,
que eu falei com ela com tanta convicção que eu era filha de Deus. Ela, está dizendo que eu não sou filho de Deus, então? Eu falei, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu tenho certeza. Eu estou convicto. Não porque eu sou bom, mas porque eu creio em Cristo. E o Espírito de Jesus está na minha vida e Ele testemunha ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Pastor, mas todo mundo é filho de Deus? O que vocês acham? Quem acha que todo mundo é filho de Deus, levanta a mão. Pode levantar, gente, não tem problema não. Ninguém acha. Quem que é filho de Deus? Só quem nasceu de novo. Só quem nasceu do Espírito. Só quem tem um DNA de Jesus. Só quem foi adotado. E quem não acredita em Jesus é criatura. Não é filho. Diga, é criatura. Não é filho. Por isso que o Espírito que atua em nós não é mais de escravidão. Agora é o Espírito de adoção. Tudo que é do Pai é meu. E aí ele conclui, lá em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Ser filho de Deus significa então que nós somos herdeiros. Herdeiros de quê? Um terreninho aqui, não tem um terreninho ali na Novo Campeche para arrumar para nós, ô César? Para vender, o pai compra, o pai tem dinheiro. Mas não é dessa herança terrena. A herança de Deus. E não só de Deus, mas também de Cristo. E isso é o extraordinário. Tudo que pertence a Cristo, por extensão, também pertence a nós hoje pela fé. Somos herdeiros da sua graça, da sua santidade, da sua paz, da sua alegria, do seu poder e finalmente também da sua glória eterna. Amém? Em nome de Jesus. Que essa herança te dê esperança e um propósito de vida eterno, te motivando a viver de forma digna do teu chamado de filho de Deus. Amém? Eu não vou pecar porque eu vou ter medo de ir para o inferno. Eu não vou pecar porque eu sou filho de Deus. Não cabe mais a mim essa vida. Não é que a gente vai ser perfeito. A gente ainda peca. Mas a natureza do pecado já foi crucificada. Nós nascemos do Espírito. Por isso, quando a gente pisa na bola, a gente fica feliz ou fica mal? Péssimo. Caramba, errei de novo, falei que não devia. Poxa. Porque o Espírito está na sua vida. É Ele que te dá alegria, Ele que te dá leveza, Ele que te dá esperança. Então você pode ter certeza que o Espírito está na tua vida. E Ele quer te levar cada vez mais próximo e íntimo de Jesus. Porque ninguém fala que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Não é da tua cabecinha. É o próprio Espírito que está sobre a sua vida. E nessa noite eu quero orar por você para que o Espírito da adoção Ele possa revestir a tua vida dessa alegria e dessa satisfação de você ser filho de Deus. Algumas semanas atrás eu fui fazer compra no Forte com a minha esposa. Está cada vez mais o valor aumentando e a sacola diminuindo.
E aí a moça, olha, dá para você concorrer aí o prêmio milionário do Forte, né? Aí a pastora já, aí na hora eu falei, obrigado, eu já sou milionário. A mulher olhou assim, não botou muita fé, né? Parecia Tomé olhando para mim. Falei, poxa, nem cara de milionário eu tenho para... Porque eu sou herdeiro de Deus. Tenho saúde, moro em Floripa. Vou querer mais o quê? Somos ricos ou não somos ricos? Você é filho do dono de tudo. Às vezes eu estou surfando, estou lá na água, assim, no meio daquele paraíso todo. De um lado pula tainha, do outro passa golfinho, do outro uma tartaruga, lá na fora uma baleia. Antes do verão a praia está deserta, né? Aí você olha tudo aqui e fala, poxa, obrigado, Pai. Não preciso mais nada. Por isso que todo surfista é sempre aí, sabe? Nem fala muito, né? Esse é o vocabulário do surfista. Isa, Isa, Não tem... É um vocabulário bem curto. Mas o coração sempre de good vibes, coração sempre alegre, satisfeito. Só quando tem muito surfista na água que eles ficam meio querendo disputar as ondas, né? Quando der vento sul, gente, vai tudo lá para a Barra da Lagoa. Lá tem altas ondas, lá na Barra da Lagoa. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite.